Os amigos E hoje é dia de Júnior Corrêa. Juninho tá aqui hoje, vai todo de preto. Raramente, é a primeira vez que eu vejo você todo de preto. Tudo bem, Juninho? Prazer. Tudo bem, não é raro, não. No programa aqui é raro. Primeira vez. É raro. Mas a calça não é preta, não. A calça é azul escura. Ah, azul escura. A camisa aqui eu tenho essa calça um tempão, mas eu quase não usava ela. E aí, tá tudo bem? Tudo bem. Começa hoje o julgamento de Bolsonaro para se tornar inelegível até 2030. Tá feliz ou triste com isso? Só notícia boa. Com julgamento ou não, com... só notícia boa. Ontem o advogado do Lula foi escolhido para ser o ministro do STF, agora julgamento do Bolsonaro. E aí a gente precisa, antes de começar... Essa semana tá uma beleza, né? A gente precisa lembrar que esse julgamento do Bolsonaro, dos 7 ministros que vão fazer o julgamento, de 5. O Lula indicou 5. 5. Então a maioria... né? Vai ser completamente imparcial, né? Mas você acha que isso influencia? Ah, influencia. É, né? Influencia. Não, assim... Tem uma relação... Não, veja bem, vamos lá. Influencia, mas não necessariamente. Essas indicações, elas influenciam, claro, obviamente influencia. Mas não necessariamente porque quem indicou tem interesse de algo ou não. O que eu quero dizer com isso? Esses 5 que foram indicados pelo Lula, eles podem tendenciar a uma favorável para a cassação do direito político do Bolsonaro, porque ao escolher, o Lula, obviamente, preferiu aqueles que tivesse um alinhamento ideológico, igual ele fez com o STF agora. Ele colocou aquele advogado que, durante o processo dele, se aliou àquilo que ele defendia. Não quer dizer que o advogado ele é bom ou ruim. Quer dizer apenas que o Lula falou, bom, eu gostei do jeito que esse cara trabalhou, então eu vou indicar ele. Agora, pode ser também que esses 5 indicados, porque o processo de indicação também, ela costuma seguir alguns trâmites, né? Alguns seguem a lista tríplice, o Lula buscou seguir a lista tríplice na época do STF, algumas indicações têm que vir da própria carreira. Então, assim, pode ser que algumas indicações ali não sigam o voto pela cassação. Igual o Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa foi indicado pelo Lula e foi o cara que mandou prender o pessoal do PT. Do mensalão foi ele que mandou prender. Sim. Né? Ele que julgou. Agora, esse modelo de escolha é o melhor modelo de escolha de ministro, por exemplo? Nós tivemos essa semana a escolha daquele que foi advogado do Lula, que foi escolhido, por exemplo, que vai assumir lá no lugar de quem que aposenta agora, que ele assume. É o Lewandowski. Ele assume lá. Esse modelo, aí, sem levantar aqui, sem colocar, porque vai ser tendencioso quando estiver lá, sem levantar isso. Mas esse modelo, perante a opinião pública, não acaba perdendo credibilidade? Não, perde muita credibilidade. É aquela coisa, como o Brasil, ele, na sua construção política, ele se baseou no modelo norte-americano. No modelo norte-americano, o presidente escolhe, né, o seu judiciário. A gente acabou convencionando também a escolha pelo presidente da República, sancionado, obviamente, pelo Senado. Eu acho que, acima de tudo, né, para o nosso modelo dar certo, nós tínhamos que ter um Senado menos comprometido com o judiciário. Por quê? A verdade é que nós temos muitos políticos que têm rabo preso com a justiça. E como o foro... Quando você fala de rabo preso, está falando que o cidadão, no mínimo, está respondendo um processo. Né? E o que as pessoas falam? O político tal tem foro privilegiado. Na verdade, o foro privilegiado, ele apenas diz o seguinte, olha, quem julga esse cara não é o tribunal do estado dele, é o STF. Sim. Isso é complicado, isso é perigoso, porque se o cara responde um processo no STF, na hora de voltar ou na hora de fiscalizar o STF, ele vai pensar, pô, se eu fiscalizar esse cara aqui agora, ele pode dar uma sentença ruim para mim. Sim. Né? Ou o colega dele, para se proteger, pode dar uma sentença ruim. Então o cara sempre fica redio. É aquilo que a gente fala de independência. E qual seria o modelo?
Olha, pelo menos para a gente ter uma ideia assim de que é completamente independente, que os poderes são realmente independentes. Assim, eu não sei te dizer qual é o modelo ideal, porque o que a gente conhece é esse modelo. Uma eleição, por exemplo? É isso que eu ia falar. O que a gente conhece é o modelo atual, que é de indicação. Então, para eu dizer qual é o modelo ideal, eu precisaria ver outros modelos funcionando. Mas uma opção é você... Eu não digo nem eleição para ministro do STF. Por quê? Talvez uma eleição para ministro do STF se tornaria como uma eleição de política. Nem sempre é o mais qualificado. Às vezes é o cara que melhor se comunica. Concordo plenamente. Então, não quer dizer que uma eleição colocaria no STF o mais qualificado, colocaria o melhor comunicador, o melhor político. Atualmente também é assim, não é o melhor, o mais qualificado, é o amigo do presidente, né? Bolsonaro colocou um amigo e meio, porque o Nunes não era tão amigo, mas era uma indicação ali que o Centrão pediu. Bom, fato é o seguinte, talvez seria uma possibilidade se houvesse uma certa eleição interna, respeitando algumas normativas de dentro do próprio judiciário. Então, talvez seria um modelo mais independente se dentro do próprio judiciário, se aqueles ministros dos tribunais regionais, os juízes das comarcas, então votassem para escolher um juiz para poder assumir o cargo do STF. Uma outra possibilidade também poderia ser, ao invés de ser um cargo vitalício, ter mandato. Eu não digo nem mandato de 4 anos, 8 anos, não. Talvez um mandato de 10 anos. Uma estabilidade de 10 anos. Mas teria um prazo aqui para terminar, para passar por uma avaliação. Né? Seria avaliado. Porque o que acontece com o prefeito, com o governador, com o presidente? Ele é eleito para 4 anos. Aí, quando ele vai para a reeleição, na realidade, aquilo lá é o seguinte, é uma avaliação desses 4 primeiro que ele foi... E eu colocaria algumas metas, né? Metas não, algumas cláusulas, né? Por exemplo, para ser presidente da República e senador tem que ter 35 anos. Para ser ministro do STF também tem que ter no mínimo 35 anos, não que tenha gente mais novo, né? Mas você coloca a regra, tem que ter 35 anos. Tem que ter, sei lá, mais de 15 anos de carreira como juiz. E aí tudo isso você vai colocando nas regrinhas e na hora deles se candidatarem, você só vai ter aqueles caras experientes, aqueles caras que já estão trabalhando há um bom tempo, que você sabe que tem uma certa história. E quem vai votar, os juízes, vão escolher... E aí se mede, ele já foi juiz também, eu acho que isso seria importante. Porque isso aí, isso eu estou falando, pelo menos 10, 15 anos no judiciário, para você medir o comportamento do cidadão. E aí os colegas vão avaliar. Ou até mesmo o próprio presidente, se for indicar, pelo menos ele vai ter uma gama mais... Ele não vai escolher um advogado, ele vai ter que escolher um juiz. Porque nós temos hoje muitos ministros que são juízes, mas que nunca foram juízes. Né? Por exemplo, o próprio Mendonça, que foi indicado pelo Bolsonaro, era advogado. O Toffoli era advogado do PT. Agora, de novo, o Zanin é advogado do Lula. Então, assim, é sempre advogados que vão sendo postos lá, porque o cara nunca tinha a possibilidade de ser juiz. Isso que nós estamos debatendo aqui, juiz, que é interessante que esse debate, essa conversa é interessante, porque nós estamos falando, e aí você nós estamos colocando aqui em suspensão a idoneidade, a seriedade desse ou daquele. Mas se esse modelo, se ele... tem credibilidade perante a sociedade ou não. É isso aí. Não é isso? Porque antes não se discutia isso. Hoje é muito claro para todo mundo, esse novo ministro aí, ele foi indicado pelo Lula. Aí você cria a imagem que aquele cidadão vai votar tudo que é favorável ao Lula, como aquele que foi indicado pelo Bolsonaro, votaria tudo de interesse do Bolsonaro. Nós passamos nesse momento por uma questão muito séria, que é a questão da credibilidade dos poderes. A classe política, credibilidade muito pequena. Não vou falar de credibilidade zero, mas a credibilidade da classe política, você é político, você sabe disso. A credibilidade é muito baixa. E a gente precisa tomar até muito cuidado, porque senão a gente acaba generalizando o comportamento da política, e na política tem muita gente boa, tem muita gente ruim realmente, mas tem muita gente boa. Aí você chega
a própria igreja, ou as igrejas, passa por um momento muito complicado, que é a questão da credibilidade. Mas o judiciário, eu entendo que ele precisa gozar de uma credibilidade total, porque é onde nós vamos depositar a nossa confiança. Se eu tenho um problema com você, eu preciso acreditar de verdade que, quando chegar lá no judiciário, vai ter uma decisão justa, né? Vai ter uma decisão que eu não vou influenciar, ou você vai influenciar na decisão do juiz, ou do Supremo. A credibilidade é uma questão muito séria. Por isso que eu falo desse modelo aqui. Sim, e a credibilidade, e veja bem, você tocou num ponto muito, muito, muito interessante. Justamente, o judiciário, ele deveria ser o órgão das instituições, obviamente, políticas, né? E das instituições em geral. Eu acho que a igreja sempre vai gozar dessa credibilidade maior do que todas as outras, né? Isso foi até pesquisa feita. Né? Qual instituição as pessoas acreditavam mais? As igrejas sempre ficam à frente, porque é uma questão espiritual. Mas, politicamente, o judiciário deveria sempre gozar de um apreço maior da sociedade. Por quê? Se eu não me engano, é o Nelson cantor. Esqueci o nome dele agora, estou esquecendo os nomes. Mas tem um pensador brasileiro que ele falava que a pior das ditaduras é a ditadura do judiciário. Por quê? Porque de todas as ditaduras, a quem você recorre quando um presidente passa por cima de alguma decisão, um ditador, um político? É o judiciário. É o judiciário que vai vir para poder botar as coisas no lugar. Quando o judiciário ele perde esse apreço e ele extrapola, quem é o órgão superior ao judiciário? Não existe. Não existe. Para você ter um órgão superior ao judiciário, é quase que você tem que fazer um órgão suprapolítico para poder suprimir o poder judiciário, ou seja, um órgão que não é da política democrática, do ordenamento jurídico normal, para poder suprimir. E o perigoso é esse órgão se tornar o órgão mais forte do país, né? Aí se tornar uma ditadura. E aí, quando você deixa de acreditar no judiciário, você começa a fazer as coisas com as próprias mãos. Quando você fala, peraí, eu não acredito nisso, eu não acredito lá, não, aquilo vai ser injusto, não, aquilo não é sério. E aí você passa a ter um outro comportamento na sociedade. Muita gente sabe que eu sou monarquista, eu sou um admirador da monarquia. Mas não as monarquias, qualquer monarquia que existe. Eu sou um admirador da monarquia brasileira, como existiu no Brasil. Nós tivemos uma Constituição, a Constituição de 24, a primeira Constituição nossa, ela foi a mais longeva, foi a que durou mais tempo. Ela só deixou de existir porque o ordenamento político do nosso país caiu, a monarquia caiu e entrou a república. Então criaram uma nova Constituição que depois nunca mais conseguiu alcançar a mesma estabilidade que a Constituição da monarquia. Mas tinha um dispositivo lá, é muito criticado por professores de história, mas quando a gente vê crises como essa, a gente entende que não era tão besteira. E quando a gente vê o histórico político, a gente vê que não foi feito de maneira aleatória. Na Constituição de 24, o que Dom Pedro I colocou? Ele era o chefe do Poder Executivo, tinha o Legislativo, então tinha um Senado, tinha uma Câmara Federal, tinha as câmaras estaduais, então tinha ele que era o Executivo, o Legislativo e tinha o Judiciário. Sim. Só que Dom Pedro, ele colocou um outro poder, que era o poder moderador. Quem gozava desse poder moderador era ele, o rei, o chefe do poder, o chefe de Estado. Ele gozava do poder moderador. Qual era o poder que o poder moderador tinha? Ele podia dissolver em até 1/3 do Judiciário ou do Senado. Como assim dissolver? Se por acaso houvesse alguma crise, ele podia destituir 1/3, não podia ser mais, tinha que ser pelo menos até 1/3 do Poder Judiciário ou do Senado, e no Senado convocava novas eleições e no Judiciário era nomeado outros juízes.
Por que ele fez isso? Para criar estabilidade. Uhum. Como? Assim, momentos como esse, em que você tem, por exemplo, um judiciário que não consegue se comunicar com os outros poderes, os poderes que não conseguem se comunicar, numa monarquia ele já tinha dissolvido. Entendi. Um terço já tinha sido dissolvido, para quê? Para equilibrar a balança. Mas isso caberia nos dias de hoje? Caberia. É. Na Espanha, por exemplo... Mas não seria você dá muito poder, por exemplo, a uma pessoa só também? Não. Quando a gente vai na história, a gente pega Dom Pedro lá, aí você pega a figura. Não, tudo bem, mas não é muito poder, por quê? Quando você pega a figura destes homens, por que eles não têm tanto poder? Porque eles são chefe de Estado, eles não são chefe de governo. O chefe de governo fica a cargo do primeiro-ministro. Uhum. Então, quem cuida da questão política é esse chefe de governo. O chefe de Estado, ele está para manter a estabilidade. Quando ele não consegue manter a estabilidade, isso gera problema para ele. Não é porque o cara é rei que o cara também ele é para sempre. Uhum. Os outros poderes, pela Constituição, também têm poderes sobre ele. Por isso que a nossa monarquia era uma monarquia constitucional. Havia uma Constituição que também dava limites para esse rei. Como eu falei, a destituição era de um terço. Se ele quisesse extrapolar isso, os outros poderes tinham poder sobre ele. Entendi. Por exemplo, a Espanha. O rei da Espanha, ele chegou, tem um tempo já, antes da pandemia, ele chegou a dissolver o parlamento dele por 3 vezes no ano e convocou novas eleições. Por quê? Porque o parlamento não conseguia chegar a um ponto em comum, não conseguia chegar a um diálogo em comum. Ele dissolveu 3 vezes. Agora, nós estamos falando aqui desse modelo, né, de escolha dos ministros, que nós estamos no meio da semana da escolha do novo ministro. Mas vamos voltando aqui à questão do Bolsonaro, que começa o julgamento, já começou às 9 horas, né? Eu não sei nem como é que está, mas o julgamento agora não tem prazo para... Talvez vá até setembro, né? Eu não acredito, não. Acho que eles vão bater esse martelo rápido. Mas pode ir até... Acho que não demora esse tempo todo, não. Eu acho que vai demorar porque quando se trata em eleitoral, tudo tem, assim, uns prazos muito bem definidos. Então, quanto mais você demora num prazo, mais demora para começar outro prazo. Sim. E aí você vai jogando com a barriga para frente. Sim. Se o cara quiser sacanear, ele pode fazer isso. Exatamente. Aí vai roendo roendo o julgado lá, quem está sendo julgado lá. Assim, se a gente for pensar no lado deles, estrategicamente, é melhor deixar para poder condenar ele lá para frente, que até ele recorrer já passou a eleição. Aí você fala porque o Bolsonaro é do seu partido. E você fala assim, parece que você jogou a toalha já acha que vai ser mesmo. Não joguei a toalha, não. É porque eu acho que, independente do que acontecer com o Bolsonaro, se ele vai ser cassado ou não, o Bolsonaro vai continuar sendo uma força muito grande para poder eleger prefeitos. Tá, a figura Bolsonaro vai ser ainda muito importante nessa próxima eleição. Entendi. Mas, Juninho, e se o Bolsonaro não for candidato a presidente? Cara, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que ele vai conseguir recorrer e vai conseguir voltar atrás. Você acha que ele vai conseguir ser candidato? Eu acho que consegue. E se não conseguir? Isso para o seu partido, isso é bom ou ruim? Ele ser candidato? Ou o seu partido, não, a direita já deveria pensar num outro nome. Alguém que não fosse... alguém que tivesse uma imagem diferente na relação com a imprensa, na relação com o próprio Supremo... Olha, eu acho que o Bolsonaro ele tem uma contribuição muito importante. A minha fala é tomando como base a força da direita nesse país. E mostrou isso. Eu entendo o que você está falando. Mostrou isso. Bolsonaro enfrentou todos os problemas, questão de vacina, questão da pandemia, que para a economia foi muito ruim. Ele enfrentou todos esses problemas, mas ele quase ganhou do Lula. Ele perdeu, ele teve quase que teve um empate técnico ali entre Lula e Bolsonaro. É justamente isso que eu ia falar. O que acontece? Eu acho que para a direita, para os conservadores, o que vai ser bom é ter um conservador no poder conduzindo as políticas públicas nacionais. E quem é esse conservador? Pode ser o Bolsonaro, pode ser alguém indicado pelo Bolsonaro. Quando eu falo dessas questões, eu sou muito pragmático. Eu acho que o Bolsonaro, pensando politicamente, ele passou por uma reeleição complicadíssima, tanto é que ele não foi reeleito. Com crises muito, muito importantes que a gente passou, a crise da vacina, né, a crise do Covid, a crise econômica, né, o STF tirando os poderes dele, jogando para os estados, né, sem dar uma contrapartida. Ele passou por uma crise muito grande. E um processo eleitoral que
convenhamos, o processo eleitoral, ele não deixou que as coisas acontecessem num curso natural. Caso simples, eu vi de reclamação aqui em Cachoeiro. Os programas do Bolsonaro não chegavam para as rádios. E ele mandava o programa para o sistema, mas não chegava nas rádios. Isso é coisa mínima, mas isso faz diferença no interior, por exemplo, onde as pessoas precisam ouvir rádio, precisam ver televisão para poder consumir o programa eleitoral. Então, assim, o jogo, eu lembro que na última semana, você não via propaganda, inserção do Bolsonaro na televisão. Você só via do Lula. Por quê? Porque era sempre dado direito de resposta. Foi dado, metade das inserções era do Lula, do Bolsonaro era do Lula, porque era direito de resposta. Então, foi desequilibrado o jogo. Bom, voltando à questão do Bolsonaro ser candidato ou não. Então, eu acho o seguinte, se o Bolsonaro for candidato, ele vai ser um bom representante da direita. Se o Bolsonaro tivesse sido cassado, aconteceu alguma coisa, cara, eu acho que ele vai ser um bom cabo eleitoral de algum bom candidato. Hoje, por exemplo... nós temos o Tarcísio. Isso, a pergunta é essa. Quem seria esse representante? Tarcísio, nós temos a própria Michele, que é a esposa do Bolsonaro, que é uma figura muito carismática e que esteve ao lado do Bolsonaro ao longo desse processo. Nós temos o Zema, que infelizmente é pouco menos conhecido, mas o Zema também é um ótimo gestor lá em Minas Gerais. Pô, o Zema... Ele falou que só iria reajustar o salário dele depois que colocasse todos os salários em dia. Ele foi reajustar o salário dele esse ano. Depois de 4 anos de governo, ele foi reajustar esse ano. E quanto que o governador recebia? R$10 mil. Ele reajustou para receber 30 mil, que para um governador de estado, ele recebe menos que o deputado estadual aqui do Espírito Santo. Então, assim, eles são bons gestores e representam também a direita, né? Então, eu acho que... O primeiro nome seria o Tarcísio. Da linha bolsonarista, sim. Mas eu acho que numa questão estratégica, o Tarcísio está no primeiro mandato. O Zema já está cumprindo o seu segundo mandato. O Zema pode ser tanto senador, mas como pode ser também um... Você acredita que a direita vai ter um candidato, os conservadores vão ter um candidato muito competitivo eu acho que o Lula não será um candidato, vai ser um candidato competitivo porque vai ter a máquina na mão. Mas o Lula vai estar muito desgastado. Se ele sobreviver até lá, vai ser muito desgastado. O Lira já pediu Lula para se posicionar a respeito de reeleição. Não é? Tipo assim, você é candidato ou não é? Como é que vai ser isso? Pode ser que o Lula faça igual o Paulo Artung. Não venha para a reeleição. Também acredito porque nisso. O Paulo Artung, qual foi a meta do Paulo Artung naquela eleição, naquela terceira eleição dele? Não deixar o Renato se reeleger. Ele cumpriu isso. E viu que esse terceiro mandato dele não tinha sido lá aquelas coisas igual o primeiro mandato. Igual o Lula. Não está sendo aquele boom igual ele achou que seria. Então ele aí pode deixar. Reeleição. Pode ser que o Lula não venha. Tempo acabou. Obrigado por ter vindo aqui no programa. Tá curtindo a festa Cachoeiro já? Tá no meio da festa? Cara, eu vou começar a curtir ela semana que vem na sessão solene. É do lado da sua casa, lá na minha exposição. Mas não começou ainda não. Não começou não, né? Os shows ainda não. Só o Beleza que começou a festa dele aqui na praça. Beleza já começou. Praça de Fátima. Ali, só tem ali, mas semana que vem que é festa mesmo. Começa final de semana, eu acho, né? É isso. Não sei, eu falei aqui, eu não estou sabendo. O pessoal mandando mensagem aqui para Raro, tem que lembrar que tem festa de Cachoeiro, eu também não sei. Aqui, obrigado, tá? Um abraço para você. Valeu. Turma, fechando o nosso programa hoje, de volta amanhã, se Deus quiser. Um beijo no seu coração, fique com Deus. Até lá. Tchau, gente. Tchau, Brasil.